Glória. Começar a exaltar, porque o Senhor está aqui. Amém, Jesus. Graças a Deus. Nós precisamos abrir a nossa boca e começar a adorar. Aleluia. Salmo 31, versículo 19 e diante diz assim: ó, quão grande é a tua vontade, que guardaste para o teu eterno, e que tu mostraste àqueles que em ti confiam na presença do Filho de Deus. Tu responderás no secreto da tua presença, das intrigas dos homens, ocultá-los em um pavilhão, da contenda das filhas. Bendito seja o Senhor, por fez maravilha a sua misericórdia para comigo e segura. Pois eu dizia na minha pressa: estou cortado diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando eu a ti clamei. Amai ao Senhor, vós todos os que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância aos soberbos. Esforçai-vos, e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Amém. Glória a Deus, Glorificado seja o Senhor. Glórias a Ti, ó Pai. Adoramos a Ti, Senhor, e viemos aplicar adoração, louvor, glorificar o Teu santo nome nesta noite, ó Pai. Porque marcamos um encontro contigo, ó Senhor. E aqui estamos na Tua presença. Estamos aqui, Senhor, para louvar, para exaltar o Teu santo nome, para dizer a Ti, Jesus, muito obrigado, porque o Senhor está vivo, o Senhor vive em nosso meio, o Senhor arrebata os nossos corações e livra-nos de todo mal, Senhor. O Senhor tem feito grandes operações dentro da nossa família, dentro do nosso povo, Senhor. O Senhor tem operado maravilhas na tua casa de oração. E nós estamos gratos, Senhor, porque a congregação está unida na tua palavra, Senhor. Estamos buscando, te adorando, louvando a Ti, Senhor. E esperando a Ti, Senhor, no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, meu Pai. Estamos na Tua presença. É no nome de Jesus Cristo, Senhor. Para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu nome santo. Te adoramos, Senhor. Te louvamos, Senhor Jesus. Estamos aqui, Senhor. Estamos aqui para te adorar, para louvar e engrandecer o Teu nome. Jesus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Senhor da nossa vida. E unidos em Ti, Senhor, nós somos mais que vencedores. Porque o Senhor é o Teu primeiro, todas as barreiras, todas as dificuldades. O Senhor também é o Teu melhor. E nós estamos na Tua presença, Senhor, livres para glorificar o Teu nome, para exaltar a Tua palavra, para dizer que a Ti, Jesus, muito obrigado, Senhor, porque Tu tens operado maravilhas. Muito obrigado, Jesus, porque resgatou a nossa alma. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem derramado bênçãos maravilhosas na Tua igreja. E nós estamos aqui, Senhor, nessa noite, unidos pelo encontro maravilhoso do Espírito Santo, porque o Senhor, na cruz do Calvário, se derramou por nós e conquistou, Senhor, a nossa liberdade. Obrigado, Jesus maravilhoso. Obrigado, ó Deus maravilhoso. Obrigado, Espírito Santo, porque Tu tens agido em nosso meio. Obrigado, Jesus. Te adoramos, te louvamos, te glorificamos. Glória, 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 glória. Glórias a Ti, ó Deus. Glórias a Ti, ó Deus maravilhoso. Exaltamos, Senhor. Tu és digno, Tu és digno, Tu és digno, Senhor, de toda adoração, de todo louvor. Ó Deus maravilhoso. Assim, Senhor, nos entregamos. Nos apresentamos a Ti nesta noite, Senhor. Glória, glória, aleluia. Oh, glória. Glória a Ti, ó Deus. Louvamos. Agradecemos a Ti, Senhor, pois Tu tens operado grandes maravilhas. Oh, glória a Deus, aleluia.
Obrigado, Jesus maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Santo, 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 santo és o Cordeiro. Santo és o Deus Santo, aleluia. Glória. Glória a ti, aleluia. Obrigado, Jesus maravilhoso. Obrigado. Exaltado seja o meu Deus Rei, aleluia. Graças a Deus. Olha. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Thank you.
assim louvaremos, assim rendemos louvores, recebemos na tua presença. Os levitas, Senhor, estão se derramando na tua presença, Pai. Pai, abençoa os levitas, Senhor. Cada dia mais e mais, a unção do Espírito Santo, e chega nesse louvor, Pai. Te adoramos, Senhor. Deus dos levitas, Senhor. Onde, Senhor, maravilhoso. Opera as tuas maravilhas, Senhor. Para que tu seja nesse lugar. Para que sabe, Senhor, que a tua bênção esteja sobre os levitas, Pai. Abre as portas do céu, Senhor. Derrama, Senhor, maravilhoso, a bênção sobre os levitas, Pai.
Glória, 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 glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Leia, meu Deus, de rei, aleluia, de todo o meu coração, glórias a ti, ó Pai, te adoramos, glória a Deus, obrigado, Jesus.
Louvado seja, Senhor, a tua palavra. Louvado seja o nome de Deus. Tu és lindo, tu operas maravilhas nessa igreja. Tu operas maravilhas em nosso meio. Obrigado pelas maravilhas que tens operado. Obrigado, Jesus, pelo cego, obrigado, Pai, obrigado, Jesus, obrigado, obrigado, remover as montanhas, remover as pedras, remover as dores, as doenças, as enfermidades do meio. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem operado maravilhas em nosso coração. Obrigado, Jesus, porque tem operado, tem quebrado você na tua casa de oração, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Porque o drogado está sendo liberto, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Porque o drogado está sendo liberto nessa hora, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, Jesus. Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, boa noite! Aleluia! Oh, glória a Deus! Está determinado! Está determinado! Está determinado! O mundo espiritual! O meu nome é vitória! O meu sobrenome é vitória! Esperando o meu caminho! Esperando o meu caminho! Vitória! Glória a Deus, aleluia, aleluia! Glória, glória, aleluia! Deus é Senhor, aleluia! Nós ainda vamos adorar o Senhor no trânsito. Vamos fazer uma declaração que mesmo em meio ao furacão, Deus está conosco! Aleluia! Oh, glória a Deus! Deus vai se prometer a livrar da tempestade. Jesus, graças a Deus! Oh, glória! Glória! Glória a Deus!
Glória a Deus, aleluia! Jesus ensinou isso. Logo depois do terceiro, ele fala da cruz da vida. Uma das suas últimas instruções com seus discípulos, ele disse: meus discípulos, no mundo tereis aflições, problemas, dificuldades, mas tem que no mundo eu venci. Aleluia! Glória a Deus! Comigo na vida de vocês, mas também com vocês estão vencidos pelas coisas. Oh, graças a Deus! Aleluia! Jesus nunca prometeu multiplicar a tempestade, e ele promete multiplicar no meio da tempestade, no meio do temporal, no meio da tempestade, ele está conosco. Aleluia! E assim comigo, Deus se levantar, vamos dar a superar o máximo que você puder. Quem anda de braços levantados e de cabeça erguida, jamais teremos a paz. Graças a Deus! Aleluia! Diga assim, meu Deus, Deus! é Deus de todas as situações. Todas as situações! Meu Deus, Deus!
está comigo. Está comigo. Eu creio. E enquanto uma trajetória de vida, Deus está presente. Deus está presente. Amém, Jesus! Glória a Deus! Aleluia! Vamos lá agora. Em loucura. Glória a Deus, aleluia! Glória ao Pai! Glória ao Pai! Glória ao Pai! Glória ao Filho! Aleluia! Oh, glória! Nesse momento, eu quero que você ore para a palma das suas mãos. Glória a Deus, aleluia! E quero falar uma potência das suas mãos. Amém, Você é um filho de Deus. amém, Jesus! Você é uma ungida de Deus. A unção de Deus está sobre você. Amém, Jesus! Graças a Deus! Oh, glória! A sua palavra. Aleluia! A sua palavra é profecia. Amém, O que você fala com Deus. amém, Jesus! Não diga assim comigo. Olhando para a palma das mãos. As minhas mãos são mãos ungidas. As minhas mãos são mãos abençoadoras. Mãos de Deus. Meu Deus, para onde receber as minhas mãos, acontecerá algo, acontecerá milagre. Aleluia. Agora você vai entender essas mãos santas. Vou lá na sua casa, ou lá na casa de alguém, doente querendo ser ou de alguém, que está precisando hoje, nessa noite comigo, de uma intervenção divina, de uma intervenção de Deus. Você vai receber a ação e você vai liberar uma palavra de vitória, você vai liberar uma palavra profética para essa casa, para esse lar, para essa família. Deus vai te manifestar e vai te manifestar. Se vamos ter vida, você vai dar uma ordem e vai ser comigo. Poder de Deus. Em nome de Jesus. Entra em ação agora. Você se comigo. Estenda as minhas mãos. E agora, Senhor, eu vou dar uma ordem. Eu vou liberar, meu Pai, uma palavra profética. Em nome de Jesus, com as minhas mãos benditas, eu digo pela fé. Eu digo pela fé. Em nome de Jesus, e agora, tira uma palavra profética dessa casa, dessa vida, dessa pessoa. Você se comigo. O poder de Deus está vivo desse lar, dessa casa, dessa vida. E haja agora, toma a Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, está determinado a salvação dessa alma. Em nome de Jesus, sai da terra, sai do céu, assim seja, só crescer no poder de Deus, em nome de Deus. Senhor, aleluia! Glória a Deus! A ordem foi dada. Amém, Jesus! Meu Deus, a palavra que sua igreja liberou, de mãos estendidas, para essa casa, para essa família, para essa pessoa. Ó Deus querido, o Senhor é o Deus que ouve as nossas orações. Meu Deus, todo mundo orando, Em o nome de Jesus!
Pai. Em o nome de Jesus. E assim seja, Senhor. Sim, meu Pai. Graças a Deus. Oh, glória. Aleluia. Queridos, nesse momento hoje, trazemos a revelação da palavra de Deus no seu coração esta noite. Você vai devolver o seu dízimo, você vai ofertar. Com a sua oferta na mão, com o seu santo dízimo na mão, você vai chegar assim comigo, meu Deus. Meu Deus. Diga assim comigo, meu Deus. E meu Pai. Nós entendemos a sua palavra. Entendemos a sua. Diga forte, nós entendemos a sua palavra. Nós entendemos a sua. Que o santo dízimo nós não negociamos, Não negociamos. nós não gastamos, nós não pagamos, porque não é nosso. O santo dízimo nós devolvemos na casa de Deus, pois foi a vocês que Deus estabeleceu para a manutenção da sua casa. Meu Deus, o Senhor tem uma promessa, o Senhor tem uma promessa para nossos inimigos. Está escrito que por causa de nós, dizimista, o Senhor mesmo repreenderia o demônio chamado devorador. Então, diga por causa da minha obediência e da minha fidelidade, o santo dízimo e na oferta avançada, o Senhor me guarda, filho do demônio devorador. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Diga por causa da minha fidelidade, da minha obediência, o santo dízimo e nas ofertas avançadas. O Salmo de número 23 não será para mim o salmo poético, mas o salmo profético. Que a terra o Senhor é o pastor e nada me faltará. Em nome de Jesus, aleluia. Quem está vendo essa festa? Graças a Deus, aleluia. A oferta, Senhor, A oferta é uma semeadura. é uma semeadura. Não existe Não existe colheita colheita sem semeadura. sem semeadura. Por causa da minha Por semeadura, causa da minha eu semeadura, vou colher. eu vou colher. Sim, Sem Deus. Em o nome. No nome de Jesus. Graças a Tudo que Deus. eu fizer Aleluia. para a honra de Deus, Deus vai devolver para Vai mim devolver super valor. glória a Deus, aleluia. Graças a ti, Senhor. Muito obrigado. Você que vai devolver o santo dízimo, agora dá uma oferta especial, oferta de Santa Ceia. Santo dízimo, vamos nas palavras de cada Deus. Aleluia. Glórias a ti, Deus Senhor. abençoe o seu Louvado seja, Senhor, a tua palavra. abençoe a sua igreja. É o nome de Jesus, Senhor. Nunca vai faltar esse povo. Eu quero dizer com Deus, com mais suficiência, mas em nome de Jesus. Mas todas as necessidades da igreja serão supridas poderosamente pelo seu grande poder. Graças Que o nome a ti. seja poderosamente glorificado. Aleluia. E a igreja graça. Graças a Deus. Aleluia. Oh, glória. Querido, sem mais perguntas, você que tem a palavra de Deus, fala por favor entre os olhos. Se você puder colocar seus pés, por favor, e revelar essa palavra. Você que está criando no colo, no grave, pode ficar sentadinho. Só você que pode. Jonas, capítulo 1. Glória a Deus. Jonas, capítulo 1. Versículo 1 em diante. E achou de amém. Amém. Que não achou de socorro. Diz assim. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, e dizendo:
sua malícia, com os seus pecados, subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir mediante da parte do Senhor guardado. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, foi a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da parte do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar. Então cederam os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus, e lançaram no mar as fazendas que estavam no navio, para guiarem o seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou, e dormia um profundo sono. Espírito Santo, fale comigo, Senhor. Fale com a sua igreja nesta noite, Pai. Pois todos nós estamos aqui nesta noite para ouvir a sua voz através da sua palavra. Amém, Jesus. Fala, Espírito Santo, cada um de nós. E que a sua palavra, meu Deus, não entre no ouvido e saia do outro, mas que a sua santa palavra entre nos nossos ouvidos e penetre no nosso coração. E como uma semente, Pai, venha germinar no nosso coração, e que essa semente da tua palavra, ao terminar, ela venha crescer e produzir muitos frutos na nossa vida, meu Pai. E o teu santo nome seja poderosamente glorificado. Assim seja. Amém. Podem aceitar, meus amados irmãos. Queridos, o título dessa mensagem que eu quero trazer ao seu coração nesta noite é o perigo da indiferença. Diga assim comigo, perigo. Só os tipos do perigo. O perigo Da indiferença. da indiferença. Queridos, a indiferença é uma das principais causas do desinteresse das pessoas sobre a obra de Deus, sobre as coisas de Deus. Vou repetir novamente. A indiferença é uma das principais causas de desinteresse sobre a obra de Deus e as coisas de Deus. Meus irmãos, Deus, Ele sempre contou com o homem os seus planos. Aleluia. Oh, glória a Deus. Diga assim comigo, Deus, só os filhos Deus sempre contou sempre com contou o homem com o homem os seus planos. os seus planos. Aleluia. Aleluia. Então Deus, irmão, quando nos chamou, Deus nos chamou com um propósito bem definido, bem estabelecido. Deus tem propósitos estabelecidos, aleluia, nas nossas vidas. Amém. Então Deus sempre contou com a qualificação do ser humano, dos seus planos. Glória a Deus. Aleluia. Então veja bem, Deus não precisa do homem, mas Deus conta com os homens. Aleluia, irmãos, Deus conta conosco. Aleluia, para a realização da sua obra. A obra é de Deus, mas somos nós
Aleluia. Mas nem sempre as pessoas estão dispostas a cumprir ou a obedecer a vontade, a palavra de Deus aqui dentro. Eu acredito que Deus está à procura de pessoas dispostas. Deus está à procura principalmente dos discípulos. Deus está procurando poderosamente as pessoas que são dispostas, aleluia, a fazer a vontade de Deus aqui nessa terra. Amém, Jesus, graças a Deus. Veja bem, estamos simples. Nem sempre as pessoas estão dispostas a fazer a vontade de Deus. Diga assim, o prazer de Deus. O prazer de Deus. É o prazer de Deus. É prazer de Deus. E as pessoas façam a sua vontade. Obedeça a sua palavra. A Bíblia diz, lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 10, eu acredito que todos conhecem esse versículo depois da oração, a oração do Pai Nosso. E diz assim, venha logo, Senhor, o teu reino, venha logo, Deus, o vosso reino, venha logo, Deus, o vosso reino, seja feita a sua vontade. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como mas muitas vezes, principalmente os religiosos, ora muito para esse versículo, ora todos para nós, ora todos de casa, mas não assista para ser liberdade dessa oração. A oração nós estamos dizendo que nós temos que nos submetermos à vontade de Deus, a fazer a vontade de Deus. Mas o que acontece com a maioria das pessoas? Lógico, nós vamos generalizar. Mas o que acontece com a maioria das pessoas? Ao invés de fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai, as pessoas querem fazer simplesmente a sua própria vontade. Infelizmente é verdade. Mentira! A nossa vontade é a vontade de Deus. Nem sempre a minha vontade é a vontade do meu irmão. A vontade do homem, muitas vezes, ela serve para a sua própria destruição. Agora, a vontade de Deus é soberana. Irmão, o melhor lugar de viver, aleluia, coloque ele na sua alma, no teu coração, o melhor lugar de se viver é o centro da vontade de Deus. Amém, Jesus, graças a Deus. O melhor lugar de se viver. O melhor lugar de se viver é no centro. É no centro da vontade de Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Então a coisa mais terrível é quando Deus fala uma coisa, a gente faz outra. Pode dizer assim, tem muita gente. Se Deus fala para fazer uma coisa, Deus fala para trazer uma a gente coisa faz completamente diferente. completamente diferente. Aí depois ele está acertando. Deus fala assim, obedeça a pessoa, desobedece. Deus está falando, ame, a pessoa está odiando. Deus fala, seja fiel, a pessoa continua na fidelidade. Deus está dizendo, obedeça, a pessoa continua na desobediência. Deus está dizendo, perdoa, a pessoa não perdoa. Uma coisa mais terrível é Deus falar uma coisa e a pessoa fazer outra. Deixa bem, querido. A Bíblia, esse versículo considerado um versículo chave. Lá em Provérbios 13,
Quem disse? Nós olhamos para esse que quem despreza a palavra de Deus perecerá. Mas quem obedece a palavra de Deus, esse será abençoado, será Aleluia. Quem disse isso? Foi um dos homens mais sábios da Bíblia. Esse homem veio o holocausto para Deus e chamou a atenção de Deus, provocou Deus, estava oferecendo sacrifícios para Deus. Isso provocou Deus, chamou a atenção de Deus. Aí Deus falou assim: agora deixa o que você quer que eu vou fazer para você. Deixa, não há limite, não há limite. Vai aquilo que Deus tem para que não dê certo. Aleluia. Então agora o Salomão deve sabedoria. Amém, Jesus. Oh, glória a Deus. Salomão escreve, Provérbios 13:13. Quem obedece a palavra, quem respeita a palavra de Deus, quem assume a palavra de Deus, esse será presenteado da glória. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quem obedece a palavra de Deus, é o braço da frente do céu, da frente, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Quem é obediente à palavra de Deus, Aleluia. 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 Oh, glória. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, maravilhoso. Graças a Deus. Esse sofrimento está na vida dele, Senhor. Quem está entendendo isso também? Amém, Jesus. Graças a Deus. Como a maioria das pessoas endurece o coração de Deus. A maioria das pessoas só querem fazer a sua própria vontade. Não, eu estou fazendo a minha vontade. Não, Deus quer fazer a sua vontade. Deus se envolver esse sentimento de nós, de querer fazer, de estar disposto a fazer a vontade de Deus. Aleluia. Porque a vontade de Deus é soberana. Amém, Jesus. A vontade de Deus, querido, aleluia, é soberana. O caminho de Deus é o caminho do sucesso. O caminho de Deus é o caminho da vida e vida eterna. O caminho de Deus é o caminho da salvação. Deus te dá o caminho, a verdade e a vida, igreja. Aleluia! Com Jesus a vitória é garantida. A vida diz, em Provérbios, 14:12, em Provérbios, 14:12, 14:12. há caminhos Há caminho que para o homem para o homem parece direito. parece direito, Mas o que são caminhos da morte? Então só parece direito. Muitas vezes nós somos indiferentes à palavra de Deus. O que é ser indiferente? Ser indiferente é ter se interessado no interesse. Ser indiferente, irmão, é ser uma pessoa interessada, negligente, coração duro. Isso é ser indiferente. Está alheio à situação. Deus está falando, não estou nem aí. Está dando um ouvido, está fazendo pelo outro, não. Mas, querido, outra voz. É entender a voz de Deus. E obedecer a voz de Deus. Não há caminho que para onde parece bom. Mas a vida deles são trabalhos. E o fim deles é caminho de morte. Oh, meu Deus! Nós temos aqui. Veja a indiferença de Jonas. Diga comigo, Jonas foi indiferente à vontade de Deus. a vontade de Deus. Deus é uma ordem expressa para esse homem. Foi uma ordem expressa. Jonas, vai ali. Por que Deus fez isso para Jonas? Porque Deus sabia que podia contar com Jonas. Deus, querido, pode contar com você. Deus pode contar com você. Amém, Jesus. Glória
Deus disse, João, eu quero você o meu servo. O que Deus espera dos seus servos. O que um pai espera do seu filho? Que o seu filho respeite, o obedeça, porque o pai está no pai do filho. Amém, Jesus. O Pedro é meu pai, já se fala do filho, ou não? Amém. Então Deus quer que Deus espera dos seus filhos, que o pai espera que obedeçamos a sua voz, que venhamos obedecer aos seus mandamentos. O que Deus espera de nós? Deus espera de nós o nosso amor, a nossa gratidão, a nossa fidelidade, a nossa obediência. O que Deus espera de nós? Aleluia, oh glória. O que Deus espera de nós? Coisa mais maravilhosa é quando você fala com o filho te obedece. O filho não obedece por interesse, o filho obedece porque ama o pai. Aleluia. Talvez o meu pai tenha muita coisa para fazer para mim, só que eu amo meu pai não por aquilo que ele tem, mas por aquilo que ele é, o meu pai, que é o Senhor da nossa vida. Aleluia. Aí Deus chamou o João, talvez chamou de uma forma carinhosa. O João, eu quero que você vá para cá. Porque Deus tem um propósito naquela cidade. Deus esperava contar com o João. Deus queria contar com o João. O João, eu quero que você vá para Nínive, João. Porque Nínive é uma cidade de 120 mil habitantes. O povo está fora dos seus propósitos. O povo daquela cidade está se interessando por caminhos portuários. O povo daquela cidade está se interessando em coisa errada, na idolatria, é jogando no outro céu, é jogando pecado, é jogando pecado. E o pecado desse povo, a maligna desse povo, o erro desse povo, tem pecado até aqui. Senhor, eu quero que você vá até lá e faça a minha obra. Não é esse povo, eu amo esse povo. Esse povo tem que para o meu propósito. E quando as pessoas saem fora do meu propósito, tu não quer que a minha oração, mas eu quero para isso. Foi uma ordem expressa. O Jonas, ao invés de obedecer a voz de Deus, ao invés de seguir a voz do Senhor, não, Deus está me mandando para mim, Deus está me mandando para eu vou obedecer a voz de Deus. Não. Ele escolheu desobedecer. Ele escolheu para mim ver a sua, Deus está mandando para mim e eu vou marcar. Que é isso? Talvez tudo se torne. Deus está vendo a posição dos homens. Deus está dizendo assim, o marido, prenda lá o marido. Pastor, um dia a tua língua fora a tua língua vai ter tua casa. Aleluia. A tua língua vai o teu trabalho. A escola, a tua faculdade. A sua língua vai ter tua família. Muitas vezes, Deus está falando conosco. E eu quero que usar como instrumento, que eu seja o forno. Escute isso que eu vou lhe dizer. Ele falando tudo sobre isso aqui, querido. Deus te chamou para este lugar. Não foi aleatoriamente, não foi por acaso. Deus te chamou deste lugar, porque você é uma coluna. Deus sabe que você é uma coluna. E você tem que enxergar como coluna. Você é a pessoa mais importante da tua casa. Você é a pessoa mais importante da tua família.
Foi que Deus evangelho, a vida de Deus, foi que Deus acontece, foi que Deus trabalha nesse mundo, trabalhar nesse mundo. Esse conflito é muito grande para nós, a vida da morte é muito grande, nós temos uma fila, meu irmão. Inclusive, se você quer tomar meu lugar, fica à vontade. A fila é grande. Você não sabe qual é o mundo da fila. Mas é uma realidade. Senado, cresce, conquista. O meu Deus não sei agora, agora vai chegar. Com certeza. A qualquer momento ela chega. Para nós, somos filhos de Deus, a morte não é o fim, nós somos perdidos, nós somos achados por Deus. Aleluia! 7 milhões, onde mais de 7 milhões de pessoas no mundo, Deus te chamou, Deus conhece. Aleluia! Graças a ti, Senhor. Deus escolheu você! Caiu o poderosamente, um escolhido de Deus. Aleluia. Oh, glória. Qual é o caminho? Que tipo de ordem, Deus de Deus? Que tipo de ordem, Deus de Deus? Que você está me obedecendo? Que tipo de ordem, Deus de Deus, que você está me obedecendo? Sua língua e a sua casa. Deus conta com você, Deus para ser um instrumento vivo lá na sua casa. Aleluia. Estava comentando com a Moana sobre agora com o diácono na porta da igreja. Quando Deus, a minha casa praticamente toda a família serve Jesus. Tem irmãos pastores, soldados, governador, homem do Estado, moço Estado, para nós Deus. E estão lá em sua casa, tem irmão mais mundial, como é o Estado, como é nas mãos de Deus. Minha mãe, irmão, 70 e poucos anos de idade, não fez um culto na igreja, vai a pé na igreja. Porque ama a Deus. Aleluia. Mas tudo começou por mim. Porque eu acreditei nessa verdade. Aleluia. Sendo esquecido nessa verdade, Deus me chamou. E quando a sociedade materialista está pregando aí, irmão, o egoísmo, pregando a indiferença, Deus está levantando a igreja e eu vou ter que lá para pregar que Jesus salva, pode o Espírito Santo cura e que traz de volta. Amém, Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu acreditei muito nisso. Não foi fácil. Mas um dia o meu irmão falou assim para mim. Jesus, se fosse certo, eu quero servir ele. Porque meu irmão começou a ver o campo na minha casa. Graças a Deus. Meu papai já tem um campo na minha vida. O irmão estava falando para mim ali, tinha um problema no serviço. Aí ele ficou chateado, porque aquilo era o filho do não, papai. Passou no meu certeza que Deus é Deus em todas as situações. E tem coisas que ele tem que tirar. Tudo na vida tem que tirar lição positiva. Não tirar uma lição positiva disso aqui. A irmã começou a chorar e se entendeu que o filho aprendeu uma palavra. Graças a Deus. Oh, glória. É gostoso. Quando a gente começa a descobrir o propósito de Deus na nossa vida, vai a pergunta do teu pai, antes de ele morre. Que depois de morrer, o adulto tem um coração chorando, não é só de morte. Vai o outro e você, não, irmão, lá no coração, o adulto é chorar.
Vamos orar para você saber que Jesus está vivo. Aleluia! A esperança da raça humana, ela não está morta, ele não abre uma cruz, ela está viva! Glória a Deus, aleluia! Mas muitas vezes são bem diferentes. Já Deus sempre contou com a participação do homem. Os seus planos. Quando foi para 600.000 pessoas no Egito, ele contou com Moisés. Para restaurar o povo de Jerusalém, ele contou com Neemias. Para salvar ele e você, aleluia, a raça humana, ele contou com Jesus, sempre fez o homem. Aleluia! Para salvar a sua casa, para salvar a sua família, seu lar. Amém, Jesus! Graças a Deus! Meus pais estão para você. Amém, Jesus! Qual é a nossa preocupação? Estou preocupado com o seu negócio. Vamos se preocupar um pouco mais com aquilo que preocupa a Deus, irmãos? Vamos se preocupar um pouco mais com aquilo que preocupa a Deus, irmãos? Amém? Então veja bem, jura foi diferente a situação ao seu redor. Lá no bar, o bar, a tempestade dele, a tempestade levou seu corpo. Mesmo assim, Deus, que não está sendo uma de volta para ele. Ele de uma tempestade, o barco estava sendo destruído. O Jonas estava lá no porão do barco, dormindo o sono, saindo esperando. Então, quanta indiferença, todo mundo lá, sabe, quase morrendo no barco vazio. Mas o Jonas estava no porão do barco dormindo. Conta a história, quando Roma estava pegando fogo, Sérgio estava lá nas suas colinas, tocando ar. Muitas vezes, a casa está pegando fogo, a família está pegando fogo. Você é casa para terra, você é luz de fogo. Como você chega, todo mundo muda você, porque você é luz, você é sal da terra, aleluia. Amém, Jesus! Graças a Você Deus! chega num ambiente ruim, o ambiente se torna favorável, se torna um ambiente bom. Por quê? Porque você é Deus, você é luz, e quando você, a terra não resolvida. Amém, Jesus! Oh, glória a Deus! Mas muitas vezes, Deus nos dá a oportunidade de fazermos a sua obra, e nós somos indiferentes com tudo ao nosso território. Nesta noite, Deus está dizendo, eu posso contar com você. Amém, Jesus! Você não vai fazer como você. Deus está dizendo, eu posso contar com você. Amém, Jesus! Oh, glória a Deus! Aleluia! A indiferença da nossa geração. Nós estamos ouvindo o clamor das almas que estão morrendo. Não estamos ouvindo o clamor dos oprimidos, dos escravos sociais, que estão sendo ceifados todos os dias. Vamos deixar a indiferença de lado nesta noite e vamos nos comprometer com a causa de Cristo. Amém? Amém, Jesus! Se coloque sobre os seus pés. Por favor. Eu não tenho mais tempo. O meu amigo ali já é 10 para 9, quero terminar no horário. Glórias a Ti, Jesus! Louvado seja o Teu santo nome, Senhor! Não há limites para que o que Deus quer fazer com quem obedece. Você está disposto a obedecer a voz de Deus? Aleluia! Olha a mão do teu coração. Aleluia, Senhor! Qual é a ordem que Deus tem dado para você e talvez você tenha desobedecido? Glórias a
Jesus. Deus está pedindo para você fazer de um jeito, você está fazendo de outro. Isso vai dar certo. Deus quer te usar. Glória a Deus. Deus não precisa de nós. Ele conta conosco. Ele pode contar com você. Glória a Deus, aleluia. Ele pode contar com você na sua casa. Aleluia, Jesus. Ele pode contar com você na sua escola. Graças a Deus. No seu trabalho. Aleluia. Aonde você está, você é homem de Deus. Você é mulher de Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus pode contar com você. Graças a Deus. Feche seus olhos. Glórias a Ti, Jesus. Vamos deixar de diferença de lado. Glórias a Ti, Jesus. Muito obrigado, Vamos Senhor. defender sua causa de Cristo. Esse deve ser o nosso ideal. Esse deve ser o nosso ideal de vida. Nós comprometemos, estamos comprometidos com a causa de Deus, com a alma de Deus. Esse é o nosso objetivo, o nosso ideal de Deus. Aleluia. Estamos comprometidos com Deus. Não temos indiferentes. As almas precisam de nós. A tua família precisa de você, meu amado. Preste mais de Jesus. Tenha tempo para falar de Jesus. Preste atenção. Glória a Deus. Seja meu pai. Seja uma pessoa realmente comprometida com a obra de Deus e com as coisas de Deus. Aleluia. Aleluia. O amor de Deus nos mostrando. Estamos sensíveis à necessidade de um mundo carente sem Deus, em perspectiva de vida. Diga não à indiferença. Glórias a Ti, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Diga não à indiferença. Opera as Tuas maravilhas em nosso meio. Diga não ao desinteresse das coisas de Deus. Em nome de Jesus, E Senhor. diga sim, Jesus. Deus, diga para Deus nessa noite. Eu estou disposto, Pai. Eu estou disposto, meu Deus. Aleluia. A ouvir a tua voz. A obedecer a tua palavra. A fazer a tua vontade. Tudo em mim, a tua vontade. Diga para Deus nessa noite. Se você está disposto, se você está disposto a fazer a vontade de Deus na sua vida. Sobre a Tua palavra, nós nos colocamos na Tua presença. Aleluia. Eu quero que você saiba. Estamos, ó Pai, na Tua presença, Senhor, Confesse com Jesus. para ouvirmos o que o Senhor tem para falar aos nossos ouvidos, ao nosso coração, Senhor. Olha a ordem que Deus tem te dado. Estamos aqui convictos, Senhor, de que realmente a Tua palavra procede, de que realmente a Tua palavra, ela nos dá segurança, ela nos dá estabilidade, ela nos dá a sabedoria, ela nos dá a fortaleza. E a Tua palavra, meu Pai, tem realmente todas as nossas necessidades. Obrigado, meu Pai. Glória a Ti, Pai. Glórias a Ti.
Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Eu posso contar com você? Glória a Deus. Eu posso contar com você? Amém, Jesus. Graças a Deus. Oh, glória. Deus. Eu ouvi a sua palavra. Eu ouvi a sua palavra. Sobre o perigo. Sobre o perigo. A indiferença. Da indiferença. A indiferença. A indiferença. É uma das principais causas das pessoas não se comprometerem com a sua obra, com a sua causa. Deus, eu não vou ser indiferente, não. Não vou estar alheio. Não, Senhor. As situações desse mundo. Não, meu Pai. O Senhor me chamou. O Senhor me escolheu. O Senhor me ungiu para ser um instrumento vivo em suas mãos. Nessa noite, eu declaro poderosamente diante do visível e do invisível. Pode contar comigo. Eu vou ser um instrumento das suas mãos. Aonde eu quiser, da minha casa, do meu trabalho. Aonde eu quiser, eu vou ser um canal de Deus. Quando o Senhor me ungiu para fazer a sua obra, o Senhor conta comigo. E eu declaro nesta noite: pode contar comigo, Senhor. Pode contar comigo, Senhor. Aleluia! Glória a ti, Jesus. Aleluia. Sou Graças a Deus. Glória a Deus. Nós acabamos de ouvir a sua palavra. Feliz são aqueles que obedecem, Pai, a sua voz, a sua palavra, meu Deus. Mas sim, meu Deus. Que o teu poder, a tua graça, a tua unção esteja com a sua igreja. E que todos nós venhamos desenvolver, que a tua igreja, Deus, venha desenvolver esse sentimento de como se achamos, abre os teus caminhos, de pregar a sua palavra, de fazer a sua obra, Deus. Pai, que a sabedoria da tua igreja, meu Pai, que entendimento da tua igreja, que eles recebam nesta noite, Pai, força para viver e começam a descer, e que eles possam, Pai, se preocupar com aquilo que mais se preocupa, meu Deus, o que mais preocupa o Senhor são as almas, a minha Pai, a mesma preocupação do Senhor, tem que se adota, porque quando nós estamos a nos preocupar com aquilo que se preocupa, o Senhor passa a se preocupar com aquilo que nos preocupa, meu Deus, mas tanto preferido, nós temos almas, meu Deus, almas do Corante, nós preparamos esta noite, e nossa Corante é do Senhor Jesus, nossa Corante é do Senhor Jesus, nós pegamos, Pai, toda a noite do céu, que a mesma necessidade dos quatro cantos dessa cidade, poder de Deus, dos quatro exercícios, em cada canto dessa cidade, que todo tipo de morte, que todo tipo de morte, caia por terra, dessa cidade, em nome de Jesus, e que nossa Corante seja uma cidade, Pai, uma cidade do Senhor, e nossa Corante seja do Senhor, nós declaramos pela fé, profeticamente, nossa Corante é do Senhor Jesus, a nossa família, a nossa casa é do Senhor Jesus, aleluia, está determinado para a glória do Pai, do Filho, aleluia, tua glória. Vamos levantar os mãos céus. Eu vou contar até 3. E você vai fazer um ato profético, você vai liberar uma palavra profética, você vai liberar uma concorrência, é do Senhor Jesus. Aleluia! A minha casa, a minha família, o meu lar, é do Senhor Jesus.
vem, Jesus. 1, 2, 3, Todo moranga é do Senhor Jesus. A minha família, a minha casa é do Senhor. minha família é do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Oh, Pai, a nossa casa está em tuas mãos, Senhor. Obrigado, Jesus. Deus, nesse momento, Sim, meu Pai. com o profeta de Deus, Em o nome de Jesus. aonde tiver uma pessoa Que nessa assim cidade, seja, Senhor, fazendo alguma maldade, a tua palavra. eu vou pensar que eu não sei. Cumpra-se na sua vida, Eu Senhor. repreendo em A tua nome de palavra. Jesus. Cumpra-se, Senhor. Que toda maldade, Cumpra, Senhor. que é proveniente de Satanás nessa vida, Cumpra, Senhor. cai por terra, seja desfeita, destruída, em o nome de Jesus Nazaré. Seja, Senhor, Espírito Santo, que haja liberdade. que o sangue de Deus seja Que haja estabelecido liberdade, nela. meu Pai. Que sejam libertos. Meu Deus, aquela alma que Satanás prende, que apresenta nos carros, Que haja liberdade, Senhor. que não deixa as pessoas sem A liberdade está fazer, chegando nesta família, Pai. A liberdade está chegando neste povo, Senhor. A liberdade está chegando, meu Deus, Pai. tiramos A liberdade está chegando nesta família. tiramos a chave de corporação na mão de Deus, nessa noite. Senhor. O Senhor está levantando aqui para nos defender, um povo preparado, Chegou a liberdade. Liberdade do Senhor para essa família, meu Pai. Em nome de Jesus, família. Diga assim comigo, meu Deus, Deus, pode contar comigo, pode Senhor. contar. Pode aceitar. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Oh, glórias a ti, Senhor. Muitas vezes, nós não queremos fazer a nossa parte. Mas faça a sua parte. Reconheça que você precisa fazer a sua parte. Estava começando. O estudo bíblico na quarta-feira. Estava caminhando lá para cima da minha casa. O rapaz correndo. Aí pegou para cá, pintura e jogou no chão, bem na praça. Aí eu fui lá, peguei o garrafinho e coloquei no lixo. Aí o pessoal que vem atrás de mim falou assim: você pegou ou não deixou, né? Aí eu falei assim: cada um fizer a sua parte, muda a sua vida seria diferente. Com certeza. Nosso mundo, nosso país seria diferente. Amém, Jesus. Mas muitas vezes eu não quero que Deus me bloqueie. Eu não vou fazer isso porque foi eu que não vou colocar no lixo que Deus me bloqueie. Não. Nós somos educadores. Aleluia. Tudo começa por nós. Amém, Jesus. Eu tenho certeza. Aquele moço que eu peguei na garrafinha, eu estou dando lixo. Na próxima vez, vai pensar no lugar errado. Amém, Jesus. Faça a sua parte. Não fique esperando o seu esposo fazer lá para você. Não fique esperando o seu esposo botar o olho no chão e orar, faz você. Não fique esperando a sua esposa fazer parte para você. Glória Porque tudo começa com uma pessoa. Amém, Jesus. Graças a Deus. Começando com você, você vai dar muito fruto no nome de Jesus. Aleluia. Eu não vou ser velho predicador, mesmo mundo, pegando fogo. Satanás acabando com tudo, destruindo tudo. Eu tenho a oportunidade de fazer o seu vizinho e não fala. Quantas vezes a pessoa que dá um problema para você, e você não fala, Jesus, qual é o seu mais velho? Mas muitas vezes a nossa preocupação é tanta com as coisas do mundo que a gente não tem essa prontidão, mas não vive as coisas que eu
vamos fazer a nossa parte, vamos deixar de ser diferente. As pessoas estão morrendo, tua casa precisa de você, tua esposa precisa de você, tua igreja precisa de você. Glória a Deus, aleluia. Cuidado com a vida, com meros espectadores. A igreja nasceu para contribuir, para fazer a obra de Deus. Amém, irmão? Nós estamos aqui para ajudar a sociedade. A sociedade perdida aí, para estudar a igreja. Deus não pode igreja, aleluia. Para você ter testemunha de Deus, você não vive na mão de Deus. Eu lembro para você vai ter um canal da mão de Deus, amém? Amém, Jesus. Olha, eu tenho disposição para fazer a vontade de Deus. Irmão, quarta-feira, oração de libertação, estudo bíblico, ensino bíblico, das 8 às 9 da noite. Sexta-feira à noite, profética, que você não pode ficar de fora. Sábado à noite, reunião de jovens, rede de jovens, das 8 às 9 da noite. E assim que o Senhor nos permitir, estaremos novamente aqui no domingo que vem, para adorar o nosso Deus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Quero lembrar para os nossos irmãos que a 3 de agosto, aniversário da igreja, 52 anos, a igreja está fazendo 52 anos na primeira lugar. Amém. Amém, Jesus. Será conosco a cantora Lídia Moisés. Aleluia. Amém. Amém. Está aqui no aniversário da igreja, a cantora Lídia Moisés, vai ser uma bênção. Amém, Jesus. Graças a Deus. Começa às 10h30, chega cedo, tem muita gente brigando. Estão aqui, gente está lá de fora, então venha, irmão, porque é começando a igreja, quem ganha o presente é você. Amém? Amém. Se coloque sobre os seus pés. Amanhã, pastor está avisando aqui que amanhã vai ter ensaio de teatro. Amém? Amém. Então, os irmãos estão firmes aí no teatro. Amanhã, 8 horas da noite. Eu quero agradecer a presença dos irmãos que estão visitando hoje. Quem está visitando hoje? Quantos são aqui para mim que estão visitando? Tem alguém? Estou atrás, eu vou deixar você. Primeiramente, estão visitando, segundamente, a história da família. Estivemos muito honrados com a presença de vocês aqui. Finalmente, aqui nosso tempo no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Não saia daqui, irmão. Tem um lugar mais de 10 irmãos. Amém? Amém. Que o grande amor de Deus Que assim seja. a graça inconfundível de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que assim seja. A todos que comunhão e consolação do Espírito Santo. Que assim seja. Seja com a igreja de Deus sempre. Amém. 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 Graças a Deus. Bom a bênção, bom a graça de Deus. Aleluia. Terça de oração, nós vamos